Olá, meu nome é Adriana Gomes, eu sou advogada, familiarista há alguns anos e venho estudando o fenômeno da alienação parental já há algum tempo. É claro que eu atuo no direito das famílias em outros formatos, mas a prática da alienação parental tem sido muito intensa, né? E como é um tema polêmico, algumas pessoas querendo revogar a lei, não é. Então nós percebemos que esse formato de violência psicológica contra a criança ou adolescente, que aliás a definição da alienação parental é um tema que nós já discutimos aqui no canal mesmo em outro vídeo, não é. Mas, a pergunta que me impactou hoje é se o juiz perceber, né, que o alienador, ele vem trabalhando a cabeça da criança e não quer cessar, se é possível que seja imposto a ele, o tratamento psicológico. Se ele deve ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento, psicossocial, não é, não só por um psicólogo, mas também, por um assistente social que possa colocar essa pessoa numa situação de equilíbrio, né, e de respeito, porque afinal de contas, eh, tirar da criança o direito de conviver com o outro genitor é afrontar a Constituição Federal. É um direito constitucional, é um direito fundamental da criança poder conviver livremente não só com o pai, mas com a mãe, com os familiares dos dois núcleos, né? O núcleo materno, o núcleo paterno. É óbvio que numa situação de violência comprovada, essa criança não vai ser submetida a um convívio forçado. Mas o que nós percebemos é que muitas vezes, com o rompimento do casamento, do namoro, do noivado, enfim, da conjugalidade, uma das partes ela não consegue separar e respeitar o direito que a criança tem de conviver com o pai ou com a mãe. E aí ela passa a desenvolver, muitas vezes, apegos patológicos, não é? Vou até colocar no singular, um apego patológico pela criança, né? Porque quer ficar com a criança o tempo todo, às vezes para de trabalhar, pede afastamento do trabalho, para que possa estar, vai buscar no colégio, vai levar no colégio, só essa pessoa leva no médico, só essa pessoa resolve todas as situações da vida da criança, quando na verdade o correto e o saudável é que ambos os pais possam cuidar dessa criança. É dever dos pais cuidar da criança, em todos os aspectos, não é? Desde alimentar, adquirir roupas, levar ao médico, proporcionar lazer, proporcionar essa convivência com a família. Então, quando, por exemplo, uma mãe, muitas vezes é a mãe, tá? Muitas vezes é a mulher. Ela se separa e ela se vê sozinha, ela cria esse apego com a criança e a criança não pode ir com o pai, seja menino, seja menina, a criança se agarra a ela e ela se agarra à criança. Eu tenho inclusive um caso que essa semana eu trabalhei, em que verificando as fotos, né, as provas que o pai me trouxe dessa situação de alienação parental, eu identifico claramente a necessidade que essa mãe precisa de um acompanhamento psicológico. Porque aquele abraço que ela promove no ambiente escolar, nas reuniões escolares, em que o pai também quer participar, não é normal, não é? Aquela criança já grande, agarrada à mãe, a mãe impedindo que a criança, virando o rostinho da criança para não ver que o pai chegou numa apresentação de uma peça teatral na escola ou coisas do tipo. Brincadeiras, festinhas em que eles são obrigados a conviver. Veja, são obrigados, é porque já teve uma imposição, já teve uma determinação judicial que aquela família conseguisse, então, administrar essa convivência para o bem da criança. Então, em determinados momentos, quando é feito uma análise, né, um estudo, uma perícia e se identifica a necessidade dessa mãe ou desse pai fazerem um tratamento psicológico, e aí a resposta, sim, o juiz determina. O juiz pode agir de várias formas, né? Identificando o ato de alienação parental, os atos de alienação parental, o juiz, na Lei 2.318, a Lei de Alienação Parental, como chamamos, o artigo 6º, ele elenca lá várias formas como ele pode agir. Aplicação de multa, ampliação da convivência, não é? Nós podemos falar melhor sobre isso com calma, mas um dos itens que está lá no artigo 6º
é a imposição de um acompanhamento psicológico e talvez até social, por um assistente social, para poder ver de que modo essa mãe vai operar ou esse pai vai operar essa convivência de forma saudável. Lembrando que todas as vezes que a gente discute essas questões, nós temos que focar no melhor interesse da criança, não é? E existem inúmeras outras questões em que o direito da mulher, o direito dos avós, o direito é consagrado. Mas aqui, é claro, né, nós não estamos falando de situação de violência doméstica, não. Mas aqui é o melhor interesse da criança. Então, tudo é feito para que a criança possa conviver harmonicamente. Muitas pessoas vítimas da alienação parental e que entendem que o outro precisa passar por um acompanhamento psicológico, precisa relatar isso para o advogado. Essas situações, feliz ou infelizmente, elas têm que ser levadas ao judiciário. Existe um formato de solução extrajudicial? Sim, existe. Muitas formas. Mas eu estou falando aqui de quando você não tem condições de dialogar. Levar a sua ação para o judiciário. Levar para um profissional capacitado para lidar com esse tipo de conflito e levar ao judiciário. É uma das atitudes sábias que uma pessoa que vive a situação de alienação parental precisa promover. Eu espero ter ajudado, né, esclarecendo esse ponto e estou aqui à disposição para tratar de outros temas que envolvem, esse tipo de violência, que é a alienação parental.